Eu escrevi assim: ao longo da tua carreira tens trabalhado em diferentes tipos de projetos, assim como com equipas e realizadores e produtores de distintas nacionalidades. Na tua opinião, há formas diferentes de trabalhar em cada país? Podes dar-nos exemplos baseados na tua experiência? E, finalmente, talvez uma das direções que a tua resposta pode ter é uma pergunta muito simples. Santos da casa fazem milagres? Hum, uh, os métodos são obviamente diferentes até pela dimensão dos países e das indústrias e do meio cinematográfico em que tu evoluís. Portanto, é óbvio que quando eu filmo num filme como A Reine Margot ou como A Filha de D'Artagnan em França, por exemplo, e não sei o que, tu tens uma dimensão que não estás muito habituada em Portugal, em que as coisas são muito mais hierarquizadas, muito mais estruturadas, com muito mais... Ou seja, estás a ver, estás a lidar com uma indústria gigantesca, com meios absolutamente gigantescos, onde a tua forma de trabalhar é obviamente diferente do que da forma que tens em Portugal, porque em Portugal tu acabas por ter uma forma ultra profissional de trabalhar, mas há muita amizade, muita cumplicidade entre os técnicos, o que às vezes também pode vir a ser às vezes um problema em alguma descontração em demasia on set, porque é tudo muito bonito, é tudo muito divertido, é tudo muito poético, não sei o quê, mas há um filme que está a ser feito, ou seja, mais uma vez voltamos ao ator, há um ator num papel, numa determinada postura, numa determinada coisa, epá, não pode haver galhofa naquele momento, não pode haver não sei o quê. E às vezes pode haver, pela nossa confraternização permanente, pela nossa amizade, pela nossa publicidade, um bocadinho demasiado dessa alegria on set, mas que era bom. Por vezes é o único momento em que eu penso poderíamos ser um bocadinho e não sei o quê. Lá fora tu estás noutro ambiente, como estás a filmar em grandes produções, tu deves ter visto também no ZAM e tudo isso, estás num campeonato que é um campeonato mais estruturado, mais organizado, mais, por vezes mais pesado, mas sem nunca perderes o relacionamento com os teus realizadores, com os atores, com aquela coisa. Há toda uma coisa que tu consegues manter igual, mas sim, é diferente, às vezes é muito interessante e muito bom, mas perde às vezes também um bocadinho de alguma poesia, de alguma dimensão mais leve que também me agrada. Às vezes vives, lá está, esquizofrenia, vives também nesses dois mundos, mas às vezes penso que teria gostado de ter de vez em quando um bocadinho mais dessa experiência na grande indústria, mas também não ir para o mundo americano, ou seja, gostaria de me ter ficado mais pelo mundo europeu. Embora o mundo americano me trouxe uma coisa extraordinária, que foi, há bocado passaste por uma fotografia, eu fiz um filme em 85 produzido pelo Coppola, com o realizador era o Schaffner, e tinha um assistente de realização chamado Gary Dagler, daqueles assistentes de realização sólidos, absolutamente extraordinários, de filme americano da indústria, da coisa a controlar. Esse é um barco, é uma coisa gigantesca, um porta-aviões. Mas esse tipo ensinou-me toda a postura, ensinou-me a forma de estar um platô, ensinou-me a minha gravata, por exemplo. Eu tenho uma coisa que estou sempre a gozar com os meus amigos eletricistas e maquinistas, por exemplo, e não sei o quê. Eu estou sempre a passar-lhes a mão pela barba e agora com o Covid, não sei, vou ter que pôr uma luva, estou sempre na brincadeira. Eu, por exemplo, nunca vou filmar sem a barba feita, mesmo que só durme uma hora, sei quê, porque esse americano disse-me, tu tens que estar barbeado. Quando estás em frente das pessoas todas, de uma equipe toda, se vens assim, meio desgrenhado, podes vir desgrenhado e o meu guarda-roupa, aliás, é a coisa mais hedionda, assim, coisas velhas e farrapadas, sobretudo no verão, porque é material de combate, é material para estragar. Mas a barba é a minha gravatinha, venho assim, venho apresentar, porque mesmo que estejas a morrer, cansado, cheio de olheiras, estás ali com um ar aparentemente vistoso, fresquinho. O Zé Manel contou-me esse truque. O Zé Manel Boca Doce, chefe eletricista. Epá, como acontece a muitos de nós, em alguma outra ocasião, chegou tarde, como eu também já cheguei, como toda a gente, por uma razão qualquer, e eu fiz um comentário sobre o facto dele, apesar de chegar tarde, tinha a barba impecável, tinha feito a barba nesse dia. E ele explicou-me, epá, é que
se aparecer com a barba feita é logo outra coisa. Chego atrasado, mas estou aqui impecável, não há razão nenhuma e não vais pensar que eu acabei de sair da cama. E é verdade, não é? Mas antes de, não sei, vai haver perguntas e tudo isso. Sim, já tenho aqui umas para te fazer. Força então, vamos a isso. Então, vamos lá. Olha, se calhar fazia já aqui assim, duas pequeninas, só para aquecer. Qual é o teu signo? Epá, é aquário. Aquário. Com ascendente, sabes isso? Não, ok. Tá, não importa. Bom, tem aqui uma pergunta muito difícil. Esta é complicadíssima. Manara ou Prato? Desculpa? Esta é para quem gosta de banda desenhada. Manara ou Prato? Manara ou Prato. Porquê? Porque Prato é a viagem, é a aventura, é a curiosidade do diferente, dos mundos estranhos, é as mulheres. Eu adoro as mulheres do Manara, mas para mim uma paixão assolapada que eu tive foi a Pandora do Prato, ou seja, é a viagem, a aventura, é a descoberta do desconhecido, do diferente, do estranho, é o mau, mas com quem podes dialogar, que é o Rasputin, é as mulheres fatais, é a Banshee, é o etíope e não sei o quê. O Manara é divertido, é uma sensualidade, são as mulheres mais bonitas. Eu, aliás, quando era pré-adolescente, comprava em Roma uns livrinhos pequenitos de uma pirata chamada Yolanda, que estava sempre nua e que fazia um bocadinho das minhas fantasias e não sei o quê. Era do Manara. Mas estilo Vampirella. E acho que sim, estilo Vampirella, mas acho que o Manara está a fazer um trabalho agora extraordinário, por exemplo, na altura do Covid e da quarentena italiana. Recomendo a toda a gente para irem ver a página do Milo Manara no Instagram, que está a fazer desenhos absolutamente incríveis de enfermeiras, de vendedoras de jornais, de caixas de supermercado, que são todas umas miúdas do Manara lindíssimas, com uma mascarilha. Mas quem me leva é o Hugo Prato. Muito bem. Já agora aproveito para te perguntar se tivesses que sugerir um álbum do Prato, então, qual álbum sugerias a quem não conhece nada do Prato? Vamos imaginar que isso é possível, não é? Qual é que tu dirias, este tens que ler? Ou começa por este. Começar por aquele pelo qual eu comecei, pela Balada do Mar Salgado. Muito bem. Começar pela Balada do Mar Salgado, porque depois a partir daí é mergulhar em mundos extraordinários, como as célticas ou as etiópicas. Mas a Balada do Mar Salgado é a obra-prima, ainda por cima está traduzido numa bela edição portuguesa, e para nós cineastas, pessoas que trabalhamos em cinema, é extraordinário, porque narrativamente é extraordinário, está lá tudo. Ainda te sentes ligado à tradição franco-belga de banda desenhada? Sim, muito, mas faz parte de uma das minhas escolas. Eu tenho, mas a banda desenhada é uma grande influência no meu imaginário. É o Fellini, é o Buñuel, é o Méliès, é o Bergman e é a banda e toda a comédia popular italiana em cinema, que moldaram a minha maneira de estar nos filmes e nas coisas todas, maneira de trabalhar. E a banda desenhada, tenho várias, gosto muito da escola franco-belga, mas é o Little Nemo. A primeira banda desenhada é engraçado, como a banda desenhada e o cinema começam logo, ainda é uma arte a nascer, ainda é a paramécia que se começa a desenvolver e de repente tens logo o Méliès no cinema, que te ensina tudo, os truques todos, as coisas todas, e tens o Little Nemo, que é a história de uma viagem durante a noite de um menino que sonha e que acorda sempre no fim da página domingo. Depois o Crazy Cat é a obra total, prima absoluta, portanto, claro. E depois no franco-belga, o Tintin, sou um fanático militante, eu não tenho atrás de mim estante de livros, mas quer dizer, é um piano inteiro de livros do Tintin só. Eu tenho ali um que trouxe do Congo. E já agora, só para mais um bocadinho de banda desenhada, aproveito, que é um tema que eu também gosto. Se dissesse assim, não é preciso assim grande elaboração, mas que outros autores recomendarias assim rapidamente? Assim, hoje, esta semana, tenho na cabeça este, assim, 2 ou 3 que possas dizer às pessoas, vão ver aquilo. Como poderias dizer, por exemplo... Olha, saiu agora aquelas coleções extraordinárias
que são da Levoar, traduzidas para português e que são extraordinárias. Sim. E tu tens um livro que me tocou imenso, que é o Bastien Vives, um livro chamado Irmã, que é um livro extraordinário que me perturba muito, porque é muito pessoal, é muito verdadeiro, é muito íntimo, é tudo, é absolutamente extraordinário. Depois saíram agora 2 livros do Bilal incríveis, que é o Bug, que tem um bocadinho essa dimensão apocalíptica de peso, de carga, de desfuncionamento da sociedade, que é um tema muito atual. Esse é chato porque não acabou a história, portanto vamos ter que esperar mais uns meses. Vamos ter que esperar mais uns tempos. Logo à partida diria que esses 2 são absolutamente extraordinários, mas há tanta coisa. Muito bem. Passamos para outra pergunta. Tenho aqui uma tremenda, mas vou fazer aqui uma pergunta da Karina Gaspar, que pergunta outra coisa. Qual o maior conflito que tiveste que gerir num set, um decor? O maior conflito foi talvez o maior problema gigantesco foi num filme que foi para nós um filme apaixonante, que foi o Grande Circo Místico, e que teve, sobretudo na fase final, um problema financeiro grave e, portanto, um problema que podia ter bloqueado definitivamente o filme a 2 semanas de terminar. E isso, para mim, foi talvez o conflito mais complexo de gerir com a produção, com a equipe, porque as razões estavam de todos os lados, mas lá está, era a navegação com um encalhar à tua frente, um rochedo terrível que poderia ter significado a morte do filme quase à sua chegada. Esse, penso, que foi o maior problema assim que eu tive que gerir. A maior loucura que eu tive que gerir foi uma loucura secreta do maior filme feito em Portugal, que foi Os Capitães de Abril, a maior produção, que foi por outras razões, mas isso era uma coisa só minha, que eu nem partilhava com ninguém, mas era uma angústia que me transportou do início ao fim do filme, e houve um milagre, porque eu por acaso vou contar, tem a ver com isso. Eu acho que era nos Capitães de Abril, passa-se num dia unicamente, passa-se em 24 horas, das quais muitas ao ar livre, no mesmo sítio, no mesmo espaço, ou em espaços muito próximos. No Terreiro do Paço, na Rua do Arsenal, onde há conflitos com os militares, e no Largo do Carmo durante muitas semanas. Portanto, tu tens que ter uma coerência meteorológica total e absoluta, e estás a filmar em março, abril, águas mil e tudo isso. Ou seja, eu acho que eu era o único que teve a noção que recriar o 25 de Abril em abril, num filme com milhares de figurantes, com uma equipe gigantesca, era uma aventura demencial que podia ter sido a maior tragédia de todas. E sabes porque é que não foi a maior tragédia cinematográfica de todas? Claro. Por uma razão extraordinária, que é uma razão que me leva a dizer intuição, sorte, estar atento a outras coisas do que só a pura e mera planificação. Eu fui contratado para começar o filme em julho, para um filme que iria ser começado, se não me engano, a 17 de abril, não me lembro agora, 17 ou 15 de março, uma coisa qualquer, 15 de março. Portanto, estávamos a falar de 6 meses, pelo menos, ou mais, antes, assim, imenso tempo, antes de uma fase que eu já tinha começado a preparar. E quando tenho a primeira reunião em Paris com a Maria e com o produtor, ele diz-me: vamos começar então no dia 15 de março, o filme está tudo organizado, e faltavam 6 meses. E eu disse logo: não pode ser 15 de março, não podemos começar o filme. Temos que começar o filme no dia 22 de março. Um filme sobre o 25 de Abril tem que começar no dia 22 de março. O que era o 22 de março? Era o nome do movimento libertário de maio de 68, dos anarquistas de Nanterre, do Daniel Cohn-Bendit e tudo isso, que tinham o movimento chamado... Fazer um filme sobre o 25 de Abril tinha que começar no dia 22 de março. Tinha que haver essa simbólica. Sim. Ficou tudo a olhar para mim. Este gajo é maluco. Mas é engraçado, é que o produtor ficou a olhar para mim e disse: está bem, pronto, 22 de março, mas olha, atenção, não te vamos pagar uma semana de preparação. E eu,
que seja, essa semana de preparação não me paga e não sei o quê. Mas começámos. Se tivéssemos começado no dia 15 de março, teríamos levado com chuvas na semana de preparação, com chuvas permanentes. Nessa semana teria desarticulado absolutamente a planificação de um filme que não tinha praticamente um plano B. E teve uma sorte, um milagre, a não ser numa cena à noite, mas conseguimos recuperar com a força da equipa e tudo isso. Portanto, intuição, sorte, bruxaria involuntária de fazer um filme em que eu aí vampirizei um bocado, porque eu quis recriar o 25 de Abril egoístamente, obviamente para a Maria, mas para mim. Sim, sim, eu ia te perguntar isso, porque eu calculo que, e sobretudo na função que desempenhas no cinema, e nesse filme em particular, deve ter sido uma excitação tremenda recriar esse momento tão importante da nossa história, não é? Foi, tinhas que ser verdadeiro, e acho que conseguimos, com uma equipe extraordinária que eu tinha de realização, Raul Correia, Maria João Matos Silva, o David, o Francisco Antuto, uma série de malta à volta, e a produção e o empenho de toda a gente. Lá está, é uma questão de método. Eu queria recriar, eu estava em Itália no dia 25 de Abril de 74, o meu pai era exilado. O 25 de Abril é romano, então. Era romano, que era também um dia de feriado. Que é Portanto, também, eu tenho a sim. oportunidade de criar, de apoiar a Maria de Medeiros a recriar esse dia. E se formos a ver as cenas de figuração todas do filme, há uma verdade extraordinária, que é quando acontece uma coisa incrível, que é, eu falava com os figurantes todos quase individualmente, mesmo quando tinhas 800 ou 700, tu dizias, lá está o método, a paixão, a centralização não é só um número, é um apoio ao realizador, mas também na motivação dos atores e dos figurantes. Ora, no 25 de Abril, o povo e os soldados foram protagonistas. Portanto, a tua figuração preparada, com meses de antecedência para ter patilhas, escolhida, como eu disse, um a um, tu tens uma coisa, tu és outra, tu perdeste o teu filho na guerra, tu vais ter um namorado que vai partir para a guerra, movimentar, e conseguimos criar magia pura. Houve alturas em que aquilo entrou a câmara em roda livre, com as pessoas a fazerem o que nós não tínhamos pedido, mas que aconteceu no dia, e quando tu te viravas, tinhas pessoas que tinham presenciado e vivido o dia a chorarem de emoção porque estavam a reviver aquele momento. Portanto, o assistente de realização, ao serviço de um realizador, também pode ser, se necessário, um xamã, quase, uma pessoa que tem que inflamar aquilo tudo. Há outros que não. Há outros, sei lá, como o Fellini, como na publicidade do Zé Pedro Sousa e não sei o quê, são pessoas que inflamam logo as tropas e criam a magia deles e não sei o quê. Mas tu aí retiras-te um bocado, portanto, depende dos sítios. Muito bom, muito bom. É muito, muito, muito interessante o que estás a contar. Eu tenho aqui muitas perguntas. É muito difícil escolher. Entretanto, deixa-me só molhar o bico. Eu acho, se quiseres, fazemos aqui um novo brinde com as pessoas que nos estão a ouvir. Vai ao cinema. Ao cinema. Eu vi uma pergunta a qual quero responder. Passou por aí, mas não me quero meter no teu trabalho. Que alguém perguntou... Sabes o que é que eu gostava de fazer? Eu tenho aqui uma que eu gostava não deixar de a fazer. Então vamos. Ela é uma pergunta que eu não deixaria para o fim, para acabarmos em cima e não acabarmos em baixo, porque ela é um bocadinho pesada, mas é muito interessante. Eu gostava de ouvir o teu comentário. Ela na verdade não é bem uma pergunta, é um pedido de um comentário sobre uma coisa, que é uma coisa natural, que acontece na nossa profissão, como de resto acontece em qualquer profissão e em qualquer parte do mundo, que é o teu comentário sobre o final da carreira dos técnicos de cinema, e há em Portugal. Nós, tal como agora, estamos a falar de uma forma até inclusivamente festiva do amor que temos pela nossa profissão, não é? Pelas nossas funções e a partilhar histórias, etc, etc. Há uma certa alegria nesta partilha, mas a verdade, também é verdade que em algum momento da nossa vida profissional, as nossas carreiras ganham um outro caminho, não é? Tomam um outro caminho e contrariamente a outras profissões, muitas vezes o final de carreira ou mesmo o abandonar
a profissão que se desempenhou com tanto amor durante tantos anos, é um momento doloroso e inclusivamente, sabemos que há algumas dificuldades, inclusivamente, para passar por uma nova fase. Gostaria de ouvir o teu comentário sobre este momento, o fim da carreira dos técnicos de cinema. É uma pergunta feita, inclusivamente, por um colega nosso que já tem muitos anos de experiência. É uma questão muito complexa e nesta altura, então, nesta altura que estamos a viver do Covid e não sei o quê, e desta quarentena e desta paragem, dá para perceber um pouco alguns dos possíveis, dá para elaborar um bocadinho os possíveis cenários desse fim de carreira em Portugal. Por isso, é muito importante também nós, ao longo da nossa vida profissional, estarmos munidos de armas para podermos tentar manter, ou seja, acompanhar descontos de segurança social, lutar com os outros técnicos para tentarmos dignificar a nossa profissão, tentarmos ser uma voz ativa, tentarmos ter direitos. Neste momento está-se a mexer muita gente, está-se a mexer muita gente exatamente para apoios em caso de crise, mas também esses apoios têm que ser para o day after, porque isto sempre foi em Portugal, infelizmente, uma profissão de risco, em muitos casos. Porque eu, quando comecei a trabalhar, eu tinha que poupar muito dinheirito e não sei o quê, porque eu conseguia ter uma longa-metragem, fazia essa longa-metragem durante 3, 4 semanas, depois há aquele horrível day after, aquele vazio daquela nave espacial em que tu estás, aquele barco onde tu navegaste durante 5 meses, e do dia para o outro há esse conflito, essa entrada nesse novo universo. É terrível. E ficavas parado muito tempo e depois recomeças e não sei o quê. Portanto, eu acho que isso é um tema de reflexão muito importante e que cada um tem que estar sempre a pensar ao longo da sua vida, desde o primeiro momento, sobretudo em Portugal, em diálogo com os seus colegas, em melhorar a situação, em diálogo com as forças políticas, a tentar melhorar as coisas, haver um reconhecimento, uma identidade desta nossa pequena indústria, que é muito pequena em relação a outros países, portanto temos mais dificuldades, e termos os canais normais da legalidade, do descontar, mas também... ou seja, o meu parece um discurso um bocadinho, mas quer dizer, tem que ser, porque isto pode ser dramático, sobretudo porque há sectores na nossa profissão que podem trabalhar muito velhinhos, mas depois há outros que pode ser mais complicado, um maquinista... Claro. Com os ferros a montar, aquele trabalho deles é um trabalho impressionante, porque é um trabalho que começa muitas vezes antes do nosso, que é montar as coisas, aquilo pesa quilos, muitas vezes está a chover, muitas vezes está não sei o quê. Portanto, essa gente há questões físicas também, mas também quando passa para gaffer, progressivamente pode passar a ser também um extraordinário conselheiro técnico, está ao lado do diretor de fotografia, que consegue passar a informação aos mais novos e não sei o quê, e tudo isso, e vermos como é que conseguimos, porque eu acho que todos têm mesmo uma função e um desempenho a fazer, embora às vezes é muito complicado, sobretudo na retaguarda, porque depois há muita gente, há muita malta nova, talentosíssima, que aparece, portanto isto é como tudo na vida, ou seja, tu és um bom assistente de realização, mas eu olho para o meu horizonte de trabalho e vejo os primeiros que estão e não sei o que, são absolutamente gente, não só humanamente, como profissionalmente extraordinária, muito capaz e que dominam alguns até instrumentos que eu não domino e não sei o quê. Outros, continuo eu e não sei o quê. Portanto, há que ter, e acho que esta época covidiana deu-nos um bocadinho para perceber tudo o que temos de melhorar, tudo o que temos que combater ainda para assegurarmos um fim de carreira digno e, sobretudo, útil às pessoas. Nós, para estarmos nestas profissões, temos que ter paixão? Sim, eu acho que sim, temos que ter. Temos que gostar desta loucura, porque isto é uma loucura. Nós somos uns saltimbancos privilegiados, em muitos casos. Noutros, não. Mas temos um lado de saltimbancos. É uma vida muito dura, a vida do cinema. Não falo só da preparação, que é todo um realizador. O tempo, seja ele de ficção como de publicidade, os combates para levar avante a ideia dele, para vender o guião, o script, as lutas de produção, o tempo que se passa, os subsídios que não chegam,
tudo isso. Depois as filmagens, é muito bonito, mas é muito duro, é acordar. Olha, vou-te contar uma história que resume tudo de um grande amigo meu, que foi um grande primeiro assistente de realização francês e que hoje em dia é um grande produtor, line producer do Polanski, que fez agora o Wes Anderson, o último Wes Anderson. Quando ele era primeiro assistente de realização, ele fazia o que muitas vezes eu também faço, que é tira a roupa do quarto e ponho na sala para às 4 da manhã ou às 3:30 da manhã, quando tenho que vestir para ir para filmar uma madrugada de verão, não fazer barulho e não acordar a Teresa, de andar a não fazer. E então, esse meu amigo fez isso, estava na sala, está-se a vestir, às 3:30 da manhã, 4 da manhã, e nessa altura aparece o filho dele, que tinha para aí 8, 9 anos, e que acordou com o barulho, e que aparece pequenito, estremunhado, e papá, o que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? O pai está aqui, está-se a vestir para não acordar a mãe, que é muito cedo, vai deitar, filho. E o filho fica a olhar para ele e diz assim, quelle vie de merda, que vida de merda. E vai-se embora. O filho, hoje em dia, é assistente de realização, é um primeiro assistente de realização. É primeiro assistente, deve também deixar a roupa. Mas é uma vida apaixonante, mas é muito dura, ou seja, tens que ter paixão, um amor por tudo o que estás a fazer, tens que ter paixão pela tua família técnica de cinema, pelo projeto em que estás envolvido, pelo facto de veres à tua frente um decor ganhar vida pelo diretor de arte, tu, o diretor de fotografia, iluminares a magia a acontecer, o ator, a mensagem a passar, há toda uma alquimia que é a nossa... E depois há aquele convívio com a nossa família, e mais uma vez não há nada como uma boa refeição, uma boa cantina para... Claro, e uma boa equipa. Uma boa equipa. Mas, de alguma forma, esse amor pelo cinema, esse amor pela profissão, esse amor pelo convívio de pertencer a um grupo de pessoas, porque isso também faz parte, né, da nossa experiência cotidiana, e como eu dizia também no outro dia, lembrei-me de falar nisso, que é, nós passamos muito tempo a trabalhar. São muitas horas por dia, são muitos dias por semana, e é uma parte significativa da nossa vida, que partilhamos a nossa vida, inclusivamente a nossa vida pessoal, com uma equipa. E portanto, essa partilha e essas pessoas que estão a viver connosco essas experiências, tudo isso é uma experiência muito forte, não é? E, portanto, só tendo uma grande paixão, só tendo um grande amor, é que se pode passar por tanta privação. Por tanta privação e tantas dificuldades e tantas coisas que acontecem. De alguma forma, também te pergunto, esse amor pelo cinema e por esta profissão também não será aquilo que nos deixa? Sim. Dou-te um exemplo. Sei lá, muitas vezes aceitamos condições de trabalho, ou seja do que for, que aos olhos de amigos nossos que são de outras áreas não fazem sentido nenhum. Quer dizer, o tipo de situações que aceitamos, o tipo de vida que levamos, o tipo de horário que aceitamos para as nossas vidas, esse desregular constante, etc. Quer dizer, só mesmo um amor muito grande é que justifica, não é? É um amor muito grande, mas é também outra coisa, ou seja, é absolutamente extraordinário, repara na tua profissão, é absolutamente extraordinário tu teres um guião, um argumento, ou um copy, desde o filme à publicidade, seja o que for, uma coisa que te dão se tu fazes com paixão, adaptar, ver o processo a nascer, concretizá-lo, ver a nascer, ter o orgulho na obra feita pela dificuldade, uma obra, coisa do género, também te dá uma alegria, porque tu gostas de cinema, gostas de ver aquilo a nascer, gostas de ver aquilo a crescer a luz, a ser iluminado, gostas de ver... Quando vês atores, então, é uma coisa que é de absolutamente grande, e quando a coisa resulta... Mas olha, mas concordas comigo que, tal como muitas vezes nós temos dificuldade em explicar a alguém da nossa família o que é que nós fazemos? Assistente de realização, mas o que é isso? Mas explica lá, ainda não entendi, já me explicaste no outro dia e tal. Tipo as regras do beisebol, né? Eu, pelo menos, também tenho alguma dificuldade em fazer entender que, apesar de tanto sacrifício, não vou abandonar isto. E, quer dizer, eu tenho muito claro para mim. Isso também terás muito claro para ti e a maior parte das pessoas que nos estão agora aqui a seguir. Mas há uma dificuldade muito grande em fazer passar em explicar porque é que isso sucede a alguém que não pertence ao cinema,
Ou estou Sim, enganado? é muito difícil, porque as pessoas, quando ouvem, pá, tive que acordar às 3h30 da manhã para ir fazer não sei o que, muita gente diz, este gajo é maluco, é tarado, que vida, porra, ainda bem que eu não estou nisso e não sei o quê. O que Exato. também não quer dizer que às vezes, ao fim de 5 semanas, a estares a acordar às 5 da manhã, a teres aquele combate diário com as equipes a fazer, a construir aquilo tudo, tu dizes assim, porra, mas porquê é que não fui para notário? Porquê é que não Claro, estou no escritório notarial, entrar às 9 da manhã e sair às 5 da tarde e não sei o clássico, quê? esse clássico. Passamos por essa coisa toda, mas depois basta voltarmos novamente e acontece qualquer coisa de extraordinário, um encontro. Pá, eu vou-te contar uma história, mais uma vez, graças ao Rui Louro, esse chefe de produção mítico que houve no cinema português, como o Lito, chefe eletricista mítico. Pessoas que traziam um rigor profissional incrível, mas uma paixão louca. E pessoas que te conhecem muito bem. E uma vez, por causa da filha de D'Artagnan, de uma cena de espadachins dentro da igreja de Mafra, da sede de Mafra, da catedral, Mafra, que é, nós não podíamos filmar, começar a cena de espadachins, a tal que eu te falei, que acabou no cartaz lá em cima, sem ter uma autorização episcopal. E o Rui Louro obrigou-me a ir com ele à reunião no episcopado com um bispo auxiliar no Campo Santana, porque disse, tu vais gostar dele. E pronto, e com essa imagem extraordinária do meu filme português preferido, do meu mestre Fernando Lopes, vamos agora. Mas, portanto, estávamos a falar, é incrível esse cartaz, tu tenhas esse cartaz. Ah, Esse é o pá. meu filme de cabeceira. Esse é o meu filme Também português. meu, também meu. É o meu filme. Grande, grande, grande fotografia. Grande fotografia do Augusto Cabrita, grande história, grande realizador, puto, lá está, o erro sociológico de Fernando Lopes a fazer o Belarmino aos 20 e tal anos, uma pessoa que aprendeu a curiosidade. Para mim o Lopes é exemplar no percurso, na coragem de fazer cinema em Portugal, de lutar por ele, de estar... E, sobretudo, também na generosidade que teve para com toda a malta diferente. Se fores a ver, era o único realizador também que não estava em conflitos com as outras, não entrava muito em conflitos, era o conciliador entre o João César Monteiro, o António Pedro Sim. Vasconcelos, o Seixas Santos, o Fonseca, todos esses egos gigantescos, todas Tantas essas histórias, coisas. tantas histórias. Portanto, eu acho que o Fernando Lopes é, sem dúvida, o meu modelo. Agora, se quiseres saber qual era o realizador com o qual eu gostaria de trabalhar, ter trabalhado e não sei o quê, sabes qual era? E vou-te imitar a pessoa que eu mais gostaria de ter trabalhado em várias fases da carreira dele. Portanto, teria de ser acompanhado em Espanha, em França e no México e em Paris novamente, era o Luís Buñuel. Olha, partilhamos. Gostaria de ter chegado à proximidade dele, ter estado com ele, ter estado a ouvi-lo, ter visto aquele surrealista maravilhoso, aquele iconoclasta genial a trabalhar. Curiosamente, o Lopes sempre me lembrou um bocadinho o que poderia ter sido um encontro com o Buñuel, uma coisa... Está aqui, está aqui. Aqui. Exatamente. É o grande, exatamente. Esses são... Olha, finalizaria talvez, assim, em jeito de fade out, com uma pergunta muito simples, que é de quem é que tu gostarias de ver entrevistado nestes nossos lives aqui da AIP? Olha, gostaria muito de ver o Carlos Lopes, alias Kaká, diretor de fotografia. Esse vamos ter que insistir muito com ele. Ele está-se a cortar muito. Uma pessoa com uma cabeça extraordinária. Contamos contigo para fazer lobby. Gostaria também muito de ouvir um contador de histórias e uma pessoa com uma vida incrível, que foi um diretor de arte chamado Luís Monteiro. Espera. Tens que voltar atrás, que não ficou cortado. O Luís Monteiro, o diretor de arte Luís Monteiro, e gostava muito também de falar com uma pessoa de guarda-roupa, como por exemplo uma Kika Lopes brasileira, de quem eu falei há bocado, porque é uma pessoa de um mercado brasileiro onde o guarda-roupa é absolutamente extraordinário, o lado criativo, a dinâmica toda, histórica, fantasiosa e não sei o quê. São pessoas que eu gostaria muito de interrogar.
Muito bem. Mas E antes de acabar... sim, sim, estarias na disposição, duas coisas, de voltarmos a repetir uma sessão destas, para continuarmos a nossa longuíssima conversa, que vai ser também. Isso era uma pergunta. E se estarias na disposição de um dia deste também ser entrevistador, nesse caso, não é? Sim, 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 Farias isso? estaria. A conversa, se tu tiveres interesse nela e se as pessoas tiverem outro interesse, poderíamos arranjar temas e fazerem perguntas e continuarmos focado em mais histórias, que são histórias do cinema e de pessoas do cinema e de truques, e talvez me lembre das minhas burradas e não sei o que com mais pormenor, Voltamos. mas poderemos voltar. E sim, penso, eu gostaria eventualmente de entrevistar alguém, dir-te-ia até como e não sei o quê. Mas gostava, sobretudo, antes de acabar, de novamente agradecer a ti, agradecer ao pessoal da AIP, pessoal de imagem que está a fazer estes fóruns, estas conversas que vocês têm organizado, acho que foram fundamentais para muita gente que as acompanhou nos tempos desta quarentena, este tempo estranho que estamos a viver, porque foi bom ouvir-vos falar, ouvir o Luís Branquinho, o André Chankowski, o Artur Pinheiro, ver-te a ti, ver funções diferentes, veres a coisa a ganhar, ouvir vivências, ver os comentários das pessoas que são extraordinários e vou ter muito orgulho, se falarmos nós novamente, vou ter muito orgulho a ter por baixo João Pedro Ruivo, assistente de realização, mas também com uma pequena palavra, assim, ARA, assistentes de realização, anotadores. Não é uma associação, mas é um agrupamento que, devido ao extraordinário empenho de muita gente, sobretudo do Jorginho Costa, do Pedro Madeira, assistentes de realização que estão ali, muitos primeiros, segundos, toda a gente ali envolvida, a criar, lá está, um esboço de organização e de diálogo entre sectores e tudo isso. Portanto, a ARA, a APT, os diretores de fotografia, vocês vão-te... Mas acho que é importantíssimo. Mas não me vou embora também sem dizer uma coisa que alguém voltou a perguntar há bocado. É dizer o que é a coisa que me tira do sério com os diretores de fotografia muitas vezes, de quem eu sou amicíssimo desde sempre. Não sei se quero ouvir isso. Com o Dário Spongi, sou amigo dele há 30 anos, com não sei quem, com toda a gente, com o Rousselot, com toda a gente. Vou-te dizer, por causa do... É uma das coisas, lá está, o que é que digo assistente de realização, com o que é que o assistente de realização, como eu, estou a falar do João Pedro Ruivo, que admira os atores acima de tudo, juntamente com os realizadores, fica a roer as unhas e a dar chicotadas e dar uma cabeçada e depois volta com o sorriso, é quando numa mesma cena, num mesmo plano, que está perfeito o ator empenhado, quando se vem e se mudam 15 vezes a luz das coisas e não há um fluir daquela coisa e não sei o quê, porque obviamente alguns diretores de fotografia estão a fazer o seu melhor e obviamente a luz dos ensaios, por mais mecânicos, não é a coisa, aquilo implica, mas eu é assim, é a única coisa é uma das coisas que me põe a... Compreendo perfeitamente. Que é... Está anotadíssimo, está já anotadíssimo. Pessoal, colegões, é verdade, é verdade. É um tique transversal. É normal, só porque é preciso também ter cuidado com o assistente de realização. Agora vir a coisa contra mim, ou seja, é preciso ter cuidado. Um realizador tem que ter cuidado, um ator tem que ter cuidado, os diretores de fotografia têm que ter cuidado, porque nós, assistentes de realização, somos batalhadores, estamos ali, ou seja, nós temos que levar, lá está, uma folha de serviço e aquele mistério dos horários a cumprir. E, portanto, temos aquela... de ir a galope, muitas vezes somos voluntariosos demais. Portanto, estou a dizer o lado, mas também percebo, porque, quer dizer, eu não posso exigir à luz, eu não posso exigir ao ator que seja tudo perfeito à primeira take e não sei o quê. Embora muitas vezes, outra coisa que me chateia muito, aí é dos realizadores, está perfeito, está extraordinário, bora fazer outra. Está perfeito, é extraordinário. Entendi. Sabes que eu fiz essa pergunta quando era jovem assistente de realização num filme americano, o tal do Schaffner, produzido pelo Coppola. Nós, assistentes de realização, o americano e eu, não almoçávamos, ficávamos a comer maçãs ao almoço enquanto se filmava a duas câmaras. Tudo a almoçar, mas nós ali a comer. E o Schaffner filma uma cena entre uns cavaleiros e não sei o quê, e cut, done.
e não sei o quê. E eu, pá, saiu-me aquele atrevimento, porque eu falava com o meu primeiro em americano, mas disse, sir, but only one. E o Schaffner, que era extraordinário, olhou para mim com um ar assim, daquele ar de americano, de cowboy americano que ele tinha, e me disse-me assim, there's only one in the film. Portanto, há que ter cuidado com os assistentes também de realização, que nós, meia culpa, a nossa culpa, muitas vezes, somos naquele excesso de fazer bem, fazer tudo, mas há que corrigir, às vezes há coisas que não estão perfeitas e não sei o que, coisas do género, mas nós somos se nos dá adrenalina, sobretudo então nós de cinema, se nos dá adrenalina, é bom pôr-nos uns travões de vez em quando. Exato. Porque senão acabamos contra os moinhos, sozinhos. Bom, foi um prazer, João Pedro. É sempre um prazer conversar contigo. Espero que toda a gente tenha gostado. Epá, aqui pessoal que não quer ir jantar, porque o número não para de aumentar, apesar de estarmos a dizer que estamos de saída. Muito obrigado a todos. Extraordinário. Foi extraordinário, foi extraordinário. É sempre bom conversar contigo, nós falamos muito fora daqui e tudo isso, partilhamos paixões comuns, mas é como eu te disse e estou-me a repetir, mas foi extraordinária. Estes tempos da AIP são extraordinários. Acho que temos que atacar um sector também muito importante. Um gaffer, um maquinista, temos que atacar os sectores técnicos, a maquilhagem e os cabelos, aquele know-how, as coisas, como é que eles veem as coisas, como é que é um filme, como é que aquele bastidor que nunca se vê muito, que não é tão glamouroso, mas que está lá sempre e que demora o seu tempo e que tem a sua composição e o seu brilho, as suas coisas. Há muita coisa a falar para nos conhecermos. Está lançada a bola, não é? Está lançada a bola e para nos conhecermos todos melhores e aproveitar enquanto a coisa não arranca, a máquina não arranca novamente. Já temos previstas muitas entrevistas surpreendentes até neste momento. Muito bem. Portanto, esperemos que continue este ânimo também da participação das pessoas. Tem que continuar. É bom porque é bom publicitar, é bom fazer. Rui, AIP, Cine. Obrigado. Grande abraço. Olha, bom jantar. Obrigadinho, bom jantar. Bom jantar a todos, até breve. Obrigado. Deus. Tchau, Rui. Deus. Tchau, Rui.